Mas Kevin Durant realmente é maior que LeBron James? Fala galera, Moishi Bola aqui e pro primeiro Opiniões Impopulares do ano, temos os mais velhos que eu tinha guardado. Eu tava segurando eles porque eu achava que tinham muito potencial pra se tornarem vídeos completos. Então você sabe que eles são bons. Mas no final das contas, tem comentários aqui que estavam engavetados há mais de 4 meses. Pra você ver como eu realmente tento trazer todos. Então já vai deixando a sua aí pra no futuro ser você aqui. Eles não podem ficar esperando pra sempre o vídeo, então vamos lá. Começando com o Ricardito dizendo que o Dwyane Wade é o jogador mais subestimado dos anos 2000 e é o melhor ala armador defensivo da história. Olha, eu vou começar cortando aqui que Kobe e obviamente Jordan estão à frente dele como ala armadores defensivos. Se você ignorar esses dois, ei, talvez tenha papo. Eu não sei dizer exatamente quem estaria à frente, então talvez. Agora, sobre ele ser subestimado, isso é muita verdade. Ele teve uma das melhores finais de todos os tempos em 2006, levando uma franquia que tinha nem 20 anos de idade a serem campeões. Wade também levaria o Finals MVP de 2011, mesmo com LeBron James no seu time. Por vir do mesmo draft e posteriormente jogar no mesmo time que LeBron, acho que ele acabou ficando na sombra do King. E mesmo quando ele era inquestionavelmente o melhor jogador do time, o título de 2006 foi bem mais impactante pro legado do Shaq do que pra ele na opinião pública. Pra mim, The Wade é um daqueles jogadores que se tivessem um MVP, teríamos um olhar completamente diferente a ele. Acho que talvez seja um dos maiores, se não o maior jogador que não tem esse prêmio na prateleira. Kevin Garnett podia ser reconhecido como um dos melhores da história se fossem draftados pra uma franquia boa, e seria até maior que Tim Duncan. Cara, Garnett é o exemplo do que viver trancafiado em uma franquia pode te fazer. KD teve quase ninguém pra ajudar em Minnesota. O resultado disso? 7 temporadas seguidas caindo no primeiro round. Aí ele conseguiu ir para as finais do Oeste, só pra ficar 3 anos com ele simplesmente não indo aos playoffs. Aí ele saiu de Minnesota e foi a Boston. E ele ganhou o título no ano 1. E quando pareceu que uma dinastia ia começar, o cara no ano 2 estourou o joelho e nunca mais foi o mesmo. Ô, beleza. Mas cara, agora imagina isso. Um dos melhores jogadores da liga. Alguém que entrou como um dos maiores potenciais da história. Alguém que foi MVP. E com 12 temporadas na liga, ele tinha 2 séries de playoffs vencidas. Cara, imagina se o Giannis nunca tivesse ganhado uma série de playoffs. É mais ou menos isso. Se você achava a situação do Dame ou do LeBron ruim, é porque você não conhecia esse cara. Não só um dos melhores defensores da história, como está no top 20 jogadores com mais pontos de todos os tempos da liga. Sobre a disputa com o Tim Duncan, sinceramente, talvez Garnett seja um dos 10 melhores talentos da história da NBA. Quer dizer, mesmo depois de toda a diversidade que ele passou pela carreira que eu acabei de estar, ele parece continuar sendo unanimamente o top 20 da história. E no mínimo top 3 ala pivô de todos os tempos. Tim Duncan e Garnett foram colocados em situações completamente opostas. Poderia dar bom pro KD? Sim. Também não, sei lá. Em questão de talento, eu concordo que Garnett é melhor. E quando teve ajuda, a altura não decepcionou. Mas Tim Duncan também sabe jogar um pouquinho de bola, tá? Então no final, eu não sei. Isso não aconteceu. O Samuka tá dizendo que o Kevin Durant é superestimado porque tem gente que o coloca à frente de Tim Duncan, Garnett e Dirk Nowitzki em listas de todos os tempos. E ele ressalta especificamente a disputa dele contra o Dirk em um possível X1 e que dizem que KD já fez mais que Garnett. Sobre a última, eu concordo. Até como eu disse na opinião passada, Kevin Garnett teve nem oportunidade pra fazer mais que o Durant. E aí você ainda junto com o Kevin Durant tem uma das maiores longevidades da história do esporte. Enfim, cara, eu não acho nenhum absurdo nisso, sinceramente. Acho que existe argumento pro KD ficar à frente desses três. Eu não tô dizendo que ninguém é maior que ninguém aqui. Eu tenho sim minha opinião sobre, mas eu acho que eles são da mesma prateleira quando enxergamos de história. Sobre a disputa contra o Nowitzki, eu também não acho nenhum absurdo. Quer dizer, o grande trunfo do Dirk era ser um cara alto que arremessava bem. Ele era ótimo nisso, só que Kevin Durant é melhor. Assim, pra mim é bem pau a pau, mas eu apostaria no Kevin Durant. Seria nenhum absurdo o Dirk ganhar. Eu acho que é um 55-45. Mas enfim, não fiquem bravos sobre a minha opinião em um hipotético X1 entre Kevin Durant e Dirk Nowitzki. Opa, já emendando em Kevin Durant superestimado, agora temos o outro lado da moeda, porque o Matheus disse que o auge do Kevin Durant era melhor que o auge de LeBron James. Olha, se você olhar pelo lado do KD, eu não acho que é insano dizer isso. Acho que as pessoas esquecem quem o Kevin Durant é. O cara ficou a menos de 1 ponto de média para ser o jogador com mais pontos da liga por 5 anos seguidos, feito que apenas Jordan e Chamberlain conseguiram. E no único que não fez, ele foi um dos jogadores mais eficientes da história. Mas aí o papo acaba quando a gente vai ver o que o LeBron James fazia. E talvez não dê pra comparar. Pontuação era a única coisa que você tem argumento pra dizer que o KD foi melhor que o LeBron, e nem isso eu concordo, sinceramente. Porque a gente viu antes mesmo do auge do Bron, na primeira passagem em Cleveland, que se ele realmente quisesse, ele faria 30 pontos por jogo todo ano. Mas estamos considerando o auge dele como tempo em Miami, e lá mesmo fazia uma quantidade de pontos semelhantes, só que melhor eficiência, além de ser um dos melhores playmakers da liga. Quando vamos pra defesa então, aí é onde não tem comparação mesmo. LeBron era calibre pra melhor jogador defensivo da liga, enquanto o KD nunca foi um defensor muito notável. Então pra mim a única coisa que é clara que Durant é melhor que Bron é no arremesso pra 3. E como disse, você tem até uma conversa pra que Durant seja melhor pontuador que LeBron e acho válida, mesmo comigo pessoalmente não concordando. Mas em qualquer outra coisa, playmaking ou defesa, se quiser ir a fundo mesmo, até títulos e premiações, eu acho que tem uma grande distância entre LeBron e Kevin Durant. Mas e aí, qual a sua opinião sobre KD contra LeBron? Comenta aí, se inscreve, dá like e compartilha e até mais.